Estamos aqui ao vivo, começando mais uma live do Secult. Vamos ver aí. As pessoas estão chegando. E aí, live, como é que tá aí? O áudio tá tudo certo? Fazer esse testezinho aqui rápido. Fran, querida, sentindo sua falta aqui hoje, hein? Nossa parceria aí nessas lives. Esperando a Ludmilla entrar aqui. Oi, Laino. Tá bom o áudio? Beleza. Deu uma melhorada aqui. Eu tava com a película na frente um pouco da câmera, tirei. Massa. Depois a gente faz outra, Fran. Estamos esperando o Ludmilla entrar aí. Essa é mais uma live do Secult. A gente está testando também esse horário hoje. Na quarta-feira às 20 horas, para ver como é que funciona, né? E aí ver como é que vai. Lud chegou aí, vamos começar aqui, né? Vou chamar aqui Ludmilla Carvalho, peraí. Eu chamei aí, Lud, aceite aí. Opa, tudo bom? Oi, gente, boa noite. Oi, Vlad, tudo bem? Tudo. Muito prazer estar com você aqui hoje na nossa live do Secult. Ludmilla Carvalho, professora do UFRB, gestora de extensão lá do Secult, né? A gente vai falar um pouco, né, esse braço da universidade que é a extensão, né? A universidade pública, ela está ao lado da comunidade de várias formas, né? Formando profissionais, fazendo pesquisa, e tem a extensão, né? A extensão é talvez o laço mais próximo assim da universidade no dia a dia, ali no cotidiano, né, Lud? E o Secult, ele tem uma vocação, né, para a extensão, né? Aí eu queria um pouco que o Lud falasse aqui para a gente desse lugar do Secult na extensão, desse espaço que a universidade pública tem para a extensão, e do Secult desse lugar também, né? Mais ou menos isso aí, Lud. Tá Muito joia. Bom, obrigada. boa noite. Para mim também é um prazer enorme estar aqui, né, com vocês, matando um pouquinho da saudade, né? Cada nomezinho que aparece aí embaixo é uma alegria que dá. Parece que a gente está encontrando a pessoa depois de tanto tempo sem se ver, né? E é isso, Vlad. A extensão, bom, a gente sempre tem aquela velha metáfora, né? Que a gente usa para falar da universidade, que ela está sustentada num tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. E é muito importante repetir sempre isso, porque às vezes a gente associa, né, a universidade somente ao ensino, ou somente ao ensino e à pesquisa. Mas a extensão, ela é uma coisa tão importante, tão fundamental para o funcionamento, para a existência, né, da universidade, quanto a pesquisa e quanto o ensino. Às vezes a gente pensa que extensão é uma coisa extra, né, à parte, que faz quem quer e tal, porque a extensão de fato ela é aberta, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas ela não é uma coisa dissociada do ensino, dissociada da pesquisa, né? Na verdade, como você falou, a extensão é o lugar onde muito do conhecimento produzido pela universidade chega de forma mais direta, né? Mais próxima da comunidade que está no entorno ali, né? Isso a gente vê muito no Secult, né? De uma forma muito evidente, como as nossas ações de extensão, elas levam tudo que a gente produz de conhecimento, né, e de arte nos nossos cursos direto para a comunidade, né? Então, realmente a extensão é esse lugar que faz o diálogo mais direto mesmo, né? Porque na pesquisa a gente tem muitos intermeios, né, de publicação e eventos que são mais acadêmicos, né? Até isso chegar na comunidade leva um certo tempo. E a extensão é uma coisa mais próxima e mais direta, né? E como você falou, o Secult, a UFRB de um modo geral, né? Ela valoriza bastante a extensão desde sempre, e o Secult tem essa vocação, né? Bastante extensionista.
A gente, durante muito tempo, foi o centro que tinha mais atividades de extensão, e a gente tem atividades de extensão que existem praticamente desde a fundação do centro, né? E coisas belíssimas como formação de grupos musicais, né? O coral do Secult, que envolve boa parte da comunidade. Isso só falando das manifestações artísticas, né? Mas a gente tem também cursos de língua, cursos de inglês, preparativo para o exame do TOEFL, por exemplo, né? Que é um curso caríssimo se a pessoa for fazer particular. E o Secult está sempre oferecendo esse tipo de curso, né? Gratuitamente, aberto à comunidade. Então, também é o lugar onde eu sempre digo isso muito para os alunos, assim, né? Porque a gente também vê escrito muito no papel que a extensão é esse laço da universidade com a comunidade através de ações formadoras e transformadoras, né? E eu gosto muito de falar que na extensão a gente entende o sentido disso que está no papel, quando o aluno participa, né? E realmente você vê ele se transformar, porque você vê que ele está vendo aquele conhecimento, aquela coisa toda da sala de aula em ação ali, numa ação com a comunidade, ou num curso que tem a participação de gente da comunidade, né? É sempre uma troca muito interessante, assim, e belíssima, né? Lá no Secult a gente tem muitos exemplos de ações transformadoras dessa, né? Tem o seu próprio projeto também de extensão, que leva música para o centro da cidade, para a praça, né? Enfim, fala sobre disco, fala sobre vinil, fala sobre música. E assim também a comunidade vai conhecendo mais a universidade, vai se aproximando mais, vai entendendo mais, né, o que a gente faz ali. E é uma troca muito bonita, assim. Desde que me tornei a gestora de extensão, tenho sentido esse efeito transformador mesmo, né, nos alunos que participam e tem uma outra visão do que é, inclusive, a própria universidade. A gente fala muito do conhecimento como uma coisa meio inacessível, né? Muito difícil e tal. E na extensão fica evidente como isso se dá na prática também, né? No dia a dia e no contato com a comunidade. Então, realmente a extensão é uma coisa muito importante, né? Fundamental para a universidade pública, gratuita e de qualidade, né? Exato. Mas aí a gente tem uma pandemia aí desde março, né? Que a universidade teve as atividades suspensas, né? Eu queria saber como é que ficou esses projetos de extensão, como é que ficou, enfim, vários projetos de extensão durante a pandemia, né? Esse braço forte do Secult, esse vínculo com a comunidade, como é que se deu aí, Lúcia? Você pode explicar um pouco aí para a gente? Sim, sim. O que aconteceu desde que as atividades de ensino, né, e todas as atividades presenciais, na verdade, elas foram suspensas, aconteceu um fenômeno muito curioso, assim, na verdade, muito interessante, né, que é como a gente não tinha mais a possibilidade do ensino, né, em vista da suspensão das atividades de ensino, a extensão foi o nosso bote salva-vidas, digamos assim, né? Em todos os sentidos, para manter o nosso vínculo, em primeiro lugar, para manter o nosso vínculo de afiliação, né? Um vínculo afetivo mesmo, né? Então a gente viu ali, depois daquele primeiro momento em que todos nós, né, como comunidade, ficamos meio atordoados, sem saber o que fazer, né? Meio sem chão, assim, não, eu tinha aula num dia, no outro dia não tenho mais. E a gente não sabia quando ia voltar e o que ia acontecer, né? E como é que mantém o contato, como é que mantém o processo de afiliação entre nós, né? E entre nós e os alunos, e entre os alunos, entre eles, né? Então a extensão começou a acontecer um pouco nesse sentido, né? De manter esses laços. A gente fez algumas ações assim, né? E aí, enfim, as dificuldades foram muitas, né? Porque sem a possibilidade do encontro presencial, muito disso que eu acabei de falar, né? De que a gente entende por extensão, que é o contato com a comunidade, ficou simplesmente inviável, né? Então a gente não muitos
muitos programas e projetos de extensão que são fundamentalmente presenciais e que envolvem aglomeração, que envolvem contato físico, ficaram realmente impossibilitados de acontecer, né? Mas aí o que aconteceu foi que aos poucos a gente foi entendendo e desenvolvendo mecanismos para superar isso, né? Então, essa questão mesmo das redes sociais foi uma coisa inegável, né? Aos poucos, quando essa possibilidade das lives, dos encontros, né, virtuais, seminários e eventos e tudo começou a acontecer, a extensão estava sempre ali, né, acontecendo. Então, as primeiras ações que a universidade fez no sentido de enfrentamento e superação desse momento difícil que a gente ainda está passando, né, foram pela extensão mesmo. Então, esses eventos, a extensão segurou as pontas, né, assim, os eventos, os encontros, e aí no Secult foi bastante isso também, né? A gente viu logo a necessidade de manter um contato forte com a nossa comunidade interna pelas redes sociais, né? Pelo Instagram, que a gente está aqui agora, né? Esse canal do Instagram mesmo foi uma conquista nossa, né? Ele não existia antes de março, ele foi criado em março justamente com esse objetivo que eu falei. E agora a gente está aqui com vários eventos realizados, várias lives realizadas, né? Um contato constante e frequente com a nossa comunidade, com os alunos e os colegas. Mais de 1.500 seguidores, né? Então, a extensão se superou e se mostrou, assim, realmente nesse período da pandemia, né? E diversas soluções muito criativas, né? Até muito inovadoras, apareceram para superar essa questão da impossibilidade da presença, né? É interessante que a extensão, nesse momento da pandemia, né, que as atividades são suspensas, mostrou a sua força, né, seu vínculo com a comunidade, né, e que tem tudo a ver com a universidade pública e gratuita, né, sem dúvida. Você podia até dizer um pouco para a gente, assim, não um certo panorama das ações que foram feitas nesse período aí que a gente está sem atividades presenciais, né, de março a setembro, né, um panorama do que foi feito na extensão para as pessoas que estão assistindo hoje em dia que ter uma ideia, né, do que aconteceu, né, e dessa força, né, que a universidade pública tem na vida das pessoas, no cotidiano dela, né? É sempre bom isso, porque as coisas vão acontecendo, né, e a gente vai acumulando nesse caminhar, assim, quando a gente para e olha para trás, o que a gente já fez e o que a gente já conquistou, não é pouca coisa, né? Então, eu estava olhando mesmo aqui para preparar para hoje, né? A gente, só das lives do Secult, já foram mais de 20 lives, né? 20 lives que a gente fez. E muitas coisas que nos dão muito orgulho, assim, porque muitas ações pioneiras, né? Eu me lembro, por exemplo, que nesse momento que eu falei que estava todo mundo ainda meio atordoado, né? Sem saber o que fazer, um dos primeiros projetos que surgiram, né? Que, enfim, foi bem pioneiro, né? Foi o Secult em Casa, que foi um projeto de lives culturais, ou seja, a cara do Secult, né? Mostrando os nossos alunos que são artistas, né? Mostrando ali a sua arte. Quando a live não estava ainda nem nesse tão popularizada como ficou depois, né? Então foi uma coisa pioneira mesmo. Eles ficaram ali no início. E aí a gente começou a ver que o caminho era bem por aí, né? Então, como eu falei, a gente fez muitas lives, né, de debates, muitos eventos como esse, né? Muitos debates virtuais, eventos, né? A gente teve o Cultura e Negritude, que foi um evento que acontece anualmente, né, presencialmente, lá em Santo Amaro. E esse ano aconteceu virtualmente, aconteceu também lindamente, né? Foi um evento lindo, muito marcante. E muitos outros projetos de outras naturezas, né? Coisas que a gente não imaginava fazer antes,
como, por exemplo, a gente teve um projeto também muito belo, né, do programa de literatura e língua portuguesa, que foi um projeto de leitura compartilhada, né, no qual nossos alunos e nossos colegas gravaram trechos de leituras de obras e depois a gente ficou com essa leitura coletiva, né, mostrando o quanto, mesmo distantes, a gente estava junto, né, engajado no mesmo projeto, um projeto bem bonito, né? Então, um outro projeto que merece destaque também é o do professor Anderson, o projeto Farol, que também logo no início percebeu que a comunidade surda não estava tendo acesso às informações sobre o coronavírus, porque não existia material em Libras, né? Muitas comunicações, inclusive oficiais, né, dos órgãos do governo de saúde, não tinham tradução em Libras, e ele começou a produzir um material em vídeo que foi também super pioneiro, né? Que está lá até hoje no nosso. Está aqui, né, na verdade, no nosso Instagram, para quem quiser conferir. Depois disso, a gente fez até um trabalho em parceria com alunos nossos lá do curso de licenciatura em artes, que foi uma animação toda feita remotamente, foi uma coisa muito bonita, assim, né? Então, nesses momentos de crise, assim, a gente também encontra maneiras de se superar, né? Além disso, a gente teve muitos cursos, né? De todos os tipos, né? A gente teve cursos já de inglês, 2 cursos de inglês, curso de iniciação à pesquisa, que já teve uma turma, está tendo outra turma agora que vai começar, e todos os cursos da SEAD, né, que também no Centro de Educação à Distância, né, que também desde o início tomou a frente aí e capitaneou diversos eventos, diversas ações para nos embasar nesse universo da educação à distância, né? Então, curso de como usar o Google Classroom, por exemplo, como gravar uma videoaula, como gravar um podcast e vários outros eventos sobre essa questão da educação à distância, né? Que ficou muito no centro das atenções, né? De todos os debates, né? Não só do ensino superior, mas, enfim, do ensino de um modo geral, né? Então, foram muitos projetos, né? Eu olhei aqui na nossa agenda de eventos, para você ter uma ideia, só de março até agora foram mais de 56 eventos diferentes que a gente conseguiu produzir em condições bastante adversas, né? Sem poder se encontrar, sem poder ir na comunidade, né? Ah, sim, Renata está lembrando do São João, não podemos esquecer o São João de jeito Não, nenhum. Foi uma incrível. coisa incrível, né? Porque é isso, a gente percebeu que o caminho era esse, né? De fortalecer os nossos vínculos e de fortalecer o que a gente tem de melhor, né? Que é a cultura, que são as nossas ações voltadas para as artes. Então, o São João, que é uma tradição nossa, presencial, né? Claro, todo ano a gente tem, foi virtual e foi um momento incrível, assim, um dos pontos altos das nossas ações aqui de extensão, sem dúvida, né? E é isso, tem muitos eventos aconteceram, muita coisa aconteceu, como eu falei, algumas inovadoras, né? Podcast também, não posso deixar de lembrar que um outro projeto super interessante também, capitaneado por discentes nossos, né? É o Fala Secult, um podcast que começou a trazer informações sobre a própria universidade, né? Sobre a vida na universidade, em formato de pequenas pílulas, né? Um podcast curto, né? Que está também nas redes sociais aí, né? No nosso Instagram, no próprio Instagram deles. E é um projeto também belíssimo, assim. Nossos alunos estão de parabéns. Um beijo para a Luíla, um beijo para a Nayara. Meninas super guerreiras que estão à frente desses projetos aí maravilhosos. E todos os outros que estão juntos aí também, né? Pois é, e aí segunda-feira, dia 14, a gente começa aí esse semestre suplementar, o famoso 2.20.3, né? E
Aí eu queria saber de você como é que vão ficar as atividades de extensão dentro desse, enfim, desse novo experimento aí que a gente está fazendo, desse novo desafio para todos nós aí da universidade pública, né? Que não fazemos EAD, né? Vamos fazer essa experiência aí agora. E as atividades de extensão, como é que vão ficar nesse semestre suplementar, Lud? Isso, é muito importante falar sobre isso, porque como a extensão ela se desenvolveu bastante, assim, né? Tomou bastante visibilidade, inclusive, durante a suspensão das atividades de ensino. É importante dizer que com a volta do ensino, a extensão não vai acabar, né? Ela vai continuar, né? Do jeito que a gente está fazendo, das atividades remotas, né? Aquelas que podem acontecer de forma remota, de forma não presencial, vão continuar acontecendo. E como típico da extensão, né? A extensão ela não segue um calendário exatamente igual ao do ensino, né? Ela tem o seu próprio fluxo, porque é uma coisa que é organizada e colocada em prática pelo próprio coordenador ou coordenadora daquela atividade, né? Então, assim, a gente está divulgando e associando vários cursos que estão associados ao semestre suplementar, mas é importante, né, deixar bem evidente que a extensão ela segue um fluxo contínuo, ela não parou, e não são só esses cursos que estão ali na oferta do semestre suplementar que estão disponíveis, né? Inclusive outros cursos hão de surgir, como é típico da extensão, ao longo do tempo, né? Então, é muito importante isso, saber que a extensão não vai parar, até porque a extensão, ela tem como é que eu posso dizer? Uma funcionalidade um pouco diferente, né, do ensino, no sentido da contagem das horas suplementares, né? Então, assim, o aluno, para integralizar, né, e poder se formar, ele precisa cumprir não só a carga horária de ensino, né, mas também aquelas 120 pontos, aqueles 120 pontos de atividades complementares. Muitas dessas atividades complementares são, na verdade, atividades de extensão. Então, um curso realizado pelo aluno, o certificado, né, da carga horária desse curso de extensão, ele serve para as atividades complementares, né? Então, é bom lembrar isso também, porque do mesmo jeito que o aluno pode se matricular no semestre suplementar para adiantar carga horária de ensino, ele também pode perfeitamente, né, dentro das condições de cada um, dentro da vontade de cada um, né? Mas ele pode perfeitamente participar das atividades de extensão para também já ir somando os seus pontinhos ali para a carga horária dessas atividades complementares, né? Eu, no lugar de gestora de extensão, estou sempre chamando a atenção dos alunos para isso, né? Para cuidar de juntar esses pontos, buscar atividades que geram certificado. Então, é importante salientar isso. As atividades de extensão que estão ocorrendo, né, no Secult, que estão registradas, né, e elas vão gerar certificados, assim como qualquer outra atividade presencial, né, de carga horária. Então, é bom saber disso, né? Inclusive, tem discentes que já estão, por exemplo, já cumpriram a carga horária toda de ensino, mas ainda falta lá os benditos 120 pontos, né? Então, eles podem correr atrás das atividades de extensão para somar essa carga horária que é importante aí também, né? Então, assim, como aquilo que eu estava falando no início, né? A extensão, ela não é obrigatória, no sentido de que não tem atividades obrigatórias a cumprir, né? O aluno escolhe as atividades que ele quer fazer de extensão, né? Mas ele precisa ter uma certa quantidade de atividades complementares no final do curso para se formar, né? Que atividades são essas? É que aí fica a critério do interesse, né? Do desejo, da disposição Certo. de cada um. Mas como eles não estão lá na universidade, né? Como é que eles ficam sabendo assim qual atividade que
tem de extensão, como é que ele faz para se inscrever, tá tudo no site do Secult, basta chegar lá, tem que entrar em contato com o professor, como é que funciona isso aí, agora, nesse momento, né? Sim, isso, ótimo. Então, como eu falei, as atividades de extensão, elas seguem um fluxo meio contínuo, né? Então, o que a gente faz é estar divulgando sempre nas nossas redes sociais, né? Aqui no Instagram e principalmente no nosso site, né? Se o aluno for lá e procurar na nossa agenda de eventos, ele vai encontrar os cursos que vão acontecer, as atividades que vão acontecer, tá tudo lá divulgado, né? Além disso, eu sempre recomendo também para os alunos que deem uma olhada no nosso A site. gata aí, hein? Tá Tem. miando. Ah, os Preciso meus estão abrir, todos calados aqui, eu todos me preciso abrir a observando. porta para ela sair. Eu vou aqui rapidinho. Ah, pô, meus gatos estão bem quietinhos aqui, viu? Mas eu até tava achando boa a gata miando aí, Ludi. Não tava achando ruim, não. Tava Gente, achando lá ele tem massa. dessas coisas, né? Porque eu fecho a porta para as crianças não entrarem, mas aí a gata tem que sair. Gatas são as donas da casa. Pois é. Mas, enfim, o que eu estava falando? Para o aluno entrar no nosso site, no site do Secult, e clicar lá na aba extensão, ele vai ver lá como fazer, como participar, tudo isso que é importante ler. E também tem uma aba lá escrito programas e projetos. Ali está uma listagem que a gente atualiza sempre de todos os projetos e programas que estão registrados e que estão vigentes, né? Então, é inclusive um ótimo cardápio assim, motivacional para o aluno que está, eu não sei o que fazer. A gente tem tanta atividade que eu falo assim, não tem como não ter nada aqui que um aluno não goste, porque tem para todos os gostos, tem atividade de tudo, né? Tem curso de idioma, tem atividades musicais, tem cineclube, tem clube da radiola, tem atividade de rádio, tem atividade de programação, tem atividade artística, enfim, tem tudo, né? E aí dá uma olhada nessas atividades e procurar o coordenador, tá lá o contato do coordenador, procurar o coordenador ou coordenadora desse projeto que lhe interessa, né? É um pouco até parecido com o processo da pesquisa, né? O aluno tem que meio que ver quais são os professores que andam pesquisando aquele assunto que interessa, né, a ele, e entrar em contato, perguntar se a extensão tá rolando ou tá suspensa, né? E como ele pode fazer para participar. Porque, assim, a extensão, ela é um universo enorme, né? Porque, vejamos, tanto um curso de 2 horas é extensão, quanto um curso, um projeto de imersão numa comunidade quilombola que vai levar um semestre inteiro. Então, até em termos de carga horária, né? E do envolvimento do discente naquele projeto, isso também varia muito, né? Então, o aluno pode se envolver como ouvinte num curso, mas ele também pode se envolver, às vezes, até como monitor, né? Monitor até remunerado, a gente vai falar, né, daqui a pouco das bolsas, mas participar ao longo do projeto inteiro, né? Isso também é possível. Então, eu falo assim, né? As minhas dicas é ficar de olho no site do Secult, na agenda de eventos, e ir no nosso site, na aba de extensão, ver a listagem de programas e projetos e procurar diretamente o coordenador ou a coordenadora daquela atividade daquele projeto que chamou atenção, né? Que lhe interessou. Exato, são várias áreas, né? Música, gestão cultural, pessoal de línguas, tem também, acho que tem a Jamília que está com um para fazer projeto de pesquisa, né? Também, que eu não estou me lembrando aqui agora, mas eu acho que tem esse também. Então, são áreas bem diversas, né? Tem Rony também com um aí sobre cidades. Então, assim, o que não falta ali é diversidade, né? Para você escolher um projeto de extensão e participar.
E E aí tem agora essa parte aí também interessante, que é o edital que saiu com bolsas para extensão, né? Eu queria que você desse um panorama aí geral, como é que a pessoa que quer participar de um projeto e quer ganhar essa bolsa também, como é que vai funcionar isso? certo. Então, foi publicada ontem, né, uma outra conquista, né, da nossa, esse edital, que é o edital 4/2020, que ele vai distribuir 90 bolsas no total, voltadas para atividades de extensão durante o calendário suplementar, né? Então, assim, normalmente a gente tem como bolsa ligada à extensão o PIBEX, né? Que é como se fosse o PIBIC da pesquisa para a extensão. Então, a gente tem bolsa com a vigência de um ano, né? De 12 meses, para o aluno desenvolver algum projeto de extensão ligado ao projeto ou programa de algum professor coordenador, né? Esse ano a gente não teve o PIBEX. E aí a gente teve agora esse edital que ele é bastante diferente, né? Ele é um edital que é exclusivamente, né, voltado para o calendário do semestre suplementar. Por isso, inclusive, que ele tem a duração do calendário, né? Ele tem a duração de 3 meses. São três bolsas, né? Na verdade, 3 parcelas de R$ 400 para um Ah, aluno em torno de setembro até novembro. de Setembro, outubro outubro e a novembro. dezembro. Ah, de outubro a dezembro, tá. Isso. A bolsa começa, ela entra em vigor, está tudo acontecendo agora, né? Muito rápido. Então, as inscrições são até o dia 16 e até o dia 23, se eu não me engano, o resultado vai sair e a bolsa vai ser implementada de 1º de outubro até 31 de dezembro. Então, é para o aluno que quer desenvolver uma atividade de extensão ligada ao semestre suplementar durante esse período, né, agora do semestre suplementar de agora, né? Então, assim, esse edital, como eu falei, ele é bem diferente por alguns motivos, né? O primeiro deles, como eu já falei, é essa questão dele estar ligado ao semestre suplementar, então ele tem a vigência somente desses 3 meses, né? É bem possível, né, que a gente, enfim, a gente vai tentar que ele seja prorrogado dependendo dos resultados, né? E quem sabe até implementar isso como uma política da extensão, mas a princípio ele tem essa vigência. E ao contrário do PIBEX, um grande diferencial desse edital é que é o próprio aluno que vai fazer todo o processo de inscrição, né, para pleitear uma dessas bolsas. Então, porque no PIBEX, como é que acontece? É o professor coordenador daquele projeto que pleiteia a bolsa junto à Proeste, e se ele for contemplado, aí ele vai fazer o processo de seleção de um aluno bolsista, né? Então, já com a bolsa na mão, ele vai fazer a seleção desse bolsista. E esse edital, ele tem esse diferencial, que é inclusive visando uma maior autonomia e um maior protagonismo dos nossos estudantes na implementação dessas ações e dessas atividades de extensão, né? Então, é um pouco que o processo contrário. É o aluno que vai pleitear a bolsa e ele vai produzir um plano de trabalho, né? Que está tudo lá no edital, entre os documentos que ele vai precisar. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre o plano de trabalho. Mas é o aluno que vai submeter e que é o coordenador daquele plano de trabalho, né? Aí ele vai precisar ter um professor orientador, né? Se ele já estiver vinculado a um projeto que já exista, né? Já esteja acontecendo, ele pode pedir a esse professor para ser o orientador e ele desenvolver. Mas é ele quem vai fazer todo o processo, né? Inclusive o processo de inscrição para pleitear essa bolsa, ele tem o protagonismo do aluno, né? Então, assim, a coisa mais importante a dizer nesse momento é que uma das regras principais é que o aluno precisa estar matriculado no semestre suplementar, certo?
Então, assim, como as matrículas terminam amanhã, é muito importante falar isso, né? Porque quem tiver ainda na dúvida ou ainda não se matriculou, mas quiser participar do edital para concorrer a uma dessas bolsas, tem que estar matriculado, né? Então, assim, a inscrição no edital, ela vai até o dia 16, mas as matrículas vão só até amanhã, e o aluno precisa estar matriculado, né? Então, se tiver alguém aí na dúvida que quiser participar do edital e que não se matriculou ainda, tem que ficar ligado que amanhã é o último dia, né? Agora, Ludi, eu dou uma dúvida aqui, não sei se todo mundo tem. Então, tem o projeto de extensão lá dos professores, eles vão até o site, dão uma olhada nesses projetos e decidem qual projeto ele quer participar, é isso? E aí faz o plano? Mais ou Isso, menos assim vai funcionar. mais ou menos Sei. assim, né? Na verdade, o que eu imagino dois cenários diferentes, né? No primeiro cenário, a gente tem o aluno que já está desenvolvendo alguma atividade ligada a algum projeto, esses todos que eu mencionei aí agora, né? Quantos alunos, quantos discentes já estão envolvidos de forma voluntária nesses projetos, né? E aí eles podem pegar o que eles já vêm fazendo, o plano de trabalho, pensar num cronograma, né? Num plano de trabalho adequado a esses próximos 3 meses que vem aí pela frente, né? E submeter isso, né? Então, assim, o edital, ele permite que você participe ou fazendo parte de um projeto que já existe, né? Que é esse primeiro cenário que eu descrevi. O segundo cenário é de um aluno que quer fazer alguma atividade de extensão, quer participar da bolsa, mas ele ainda não fez nada disso. É só uma ideia que está na cabeça dele que ele gostaria de desenvolver, né? Esse é o segundo cenário, que também é possível. Então, na verdade, o seu plano de trabalho nesse segundo cenário é uma ideia que você ainda vai desenvolver nesses próximos 3 meses e que podem não estar ligados a nenhum projeto já existente. Pode ser uma coisa inteiramente nova. Então, vamos imaginar, por exemplo, né? No primeiro cenário, a gente tem lá uma discente que já está envolvida num projeto de extensão, né, ligada à comunidade, por exemplo, e que vai fazer um plano de trabalho para desenvolver esse mesmo trabalho que ela já vem fazendo nos próximos 3 meses. Então, ela vai entrar em contato com o docente que coordena essa atividade, né? Pedir o aval dele para esse plano de trabalho e ter a orientação de algum docente, que não precisa ser obrigatoriamente esse coordenador, né? Então, assim, vamos imaginar que muitos programas e projetos de extensão tem um professor que é o coordenador, mas tem uma equipe executora grande, com vários outros professores, né? Então, qualquer um desses professores pode ser o orientador desse aluno, não precisa obrigatoriamente ser o coordenador do projeto, certo? Então, esse é o primeiro cenário, né? No segundo cenário, o aluno tem uma ideia, por exemplo, né? Vou dar uma ideia aqui. Quero fazer uma atividade de uma roda enfim, de debates e de lives com autoras negras. Mas ele não é uma ideia, não coloquei no papel, não faço parte de nenhum projeto, não sei de ninguém que esteja fazendo isso, mas quero fazer. Aí você vai entrar em contato com um professor qualquer, digamos assim, né, para ser o seu orientador, e uma vez aprovado, aí é que você vai registrar esse projeto, né? Então, o edital ele não é exclusivamente para projetos e programas já registrados, mas ele também é para projetos e programas e atividades que não foram registradas ainda, que ainda serão registradas, ou seja, que estão só no plano das ideias, como aqueles que já existem, né? Já estão registrados e já estão em andamento, né? Então, as duas possibilidades são possíveis. A diferença vai ser mais no momento da inscrição, né? Porque no momento da inscrição, se o aluno já está vinculado a um projeto já existente, ele só vai ter o aval do coordenador, como eu falei,
e colocar lá o nome e o número de registro daquele projeto. Se for um projeto novo, aí ele vai ter que assinar um termo de compromisso, se comprometendo a registrar esse projeto depois de aprovado, né? Isso foi feito para agilizar o processo, porque a gente não tem como esperar que esse projeto seja registrado para poder concorrer à bolsa, né? O período aí é muito curto, não daria tempo. Então, ele assina um termo se comprometendo a, depois que ganhar a bolsa, ir lá e registrar o seu projeto na Proeste, né? Mas as duas possibilidades, elas são possíveis, né? Tanto para alunos que já estão engajados numa atividade, quanto para aqueles que desejam, têm ideias, mas ainda não estão engajados em nenhuma atividade, né? Agora, outra coisa que é importante mencionar também, Vlad, é que esse edital ele é uma parceria da Proeste com a Propai, certo? Então, assim, é muito importante deixar bem evidente que ele tem como foco as políticas afirmativas, né? Inclusive, é um dos grandes critérios de avaliação mesmo, né? De quem vai, de fato, receber essa bolsa, é o grau de envolvimento com a comunidade, né? E o caráter de ação afirmativa daquele projeto, né? Então, é importante. Tá, isso é importante, Tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu entendi direito. Vamos poder trazer o projeto existente para extensão? Eu acho que a pessoa... talvez a pessoa tenha um projeto e quer trazer para extensão. Acho que sim, né? Pelo que você falou aí. Sim, desde que atenda aos critérios do que a gente entende por extensão, né? Que é justamente esse foco, essa ênfase no encontro com a comunidade, né? A abertura, ser aberto, ser um processo formador, né? Tanto para os alunos que estão envolvidos, quanto para os beneficiários daquela atividade, né? E, claro, uma coisa que possa ser feita de forma remota, né? Então, uma dica que eu dou para os discentes que estão pensando em se inscrever para o edital, pensar sobre isso, né? Pensar principalmente no que eu posso fazer, o que é possível fazer nos meios que a gente tem, enfim, tudo tem que ser de forma remota, e nesse período de 3 meses, né? Não adianta ser um projeto muito longo, nem muito ambicioso, porque o foco do edital é esse período agora, de outubro a dezembro, né? Então, é importante pensar sobre isso, né? E aí, de documentação, o aluno precisa, nesse caso aí, também o edital foi todo feito para simplificar, né? Ao invés de mandar o formulário do projeto de extensão completo, ele vai preencher lá, né, um dos documentos do edital é o preenchimento desse plano de trabalho, onde ele vai colocar exatamente o que ele quer fazer, o período que ele vai fazer e colocar uma justificativa, que é justamente para que o aluno coloque ali qual é a relevância social daquilo que ele está querendo fazer, qual é o alcance, quais são os beneficiários. Então, é importante pensar nisso tudo aí para poder concorrer à bolsa, né? Então, esse plano de trabalho, ele é, na verdade, uma versão simplificada do nosso formulário de quem quer registrar uma atividade de extensão normalmente, digamos assim, né? É uma versão simplificada disso, para justamente facilitar o trâmite. E você aí. disse que uma das exigências é o discente estar matriculado no semestre suplementar. Agora, tem alguma diferença de semestre? Por exemplo, o aluno do primeiro semestre que chegou agora, ele pode participar desse edital? Infelizmente, aluno do primeiro semestre é o único que não pode participar desse edital, né? Isso foi uma coisa também muito discutida no âmbito da Proeste,
mas precisava ter um critério de, enfim, de score, né? Assim como a monitoria, a gente só pode pleitear a partir do segundo semestre, porque precisa ter criado um certo histórico escolar, né? Para ser levado em consideração no processo de avaliação. E também pensando muito que os alunos de primeiro semestre ainda não estão muito ambientados com nem os docentes, nem as atividades de extensão realizadas, né, para poder concorrer. Mas a partir do segundo semestre, todo aluno matriculado no semestre suplementar pode sim pleitear e participar, certo? Inclusive, assim, é importante dizer que não tem... por exemplo, vamos imaginar um projeto já vigente, já registrado, que tem diversas ações e que tem diversos alunos envolvidos, né? Esses alunos podem concorrer? Podem, desde que cada um deles tenha um plano de trabalho individual. Então, eles podem fazer parte do mesmo projeto, né, do mesmo guarda-chuva, mas cada um tem um conjunto de ações, um plano de trabalho diferente, né? Então, eles podem concorrer também perfeitamente, né? E também isso vale para os professores, né? Se mais de um aluno procurar para você, para saber se você aceita orientar, também não tem limite, nem mínimo e nem máximo de orientações, né? Mas a gente sabe que é um tempo curto, né? Mas é uma oportunidade. Até quarta-feira que vem, né? A inscrição. Até Um quarta tempo que vem, dia curto, 16. mas é uma oportunidade de valorizar, né, as ações de extensão, né, dar a devida importância que elas merecem, valorizar muito do trabalho que já está sendo feito, né, de forma voluntária, tanto por nós quanto pelos nossos alunos, nesse período aí. Então, fiquem atentos, né, os alunos participem também, porque quanto mais inscrições o centro tiver, mais chances a gente tem de conseguir mais bolsas, né? Então, o cálculo ali da avaliação, né, para quantas bolsas vão para cada centro, ele leva em consideração Tem a ver com a demanda, né? Demanda qualificada, que chama, né? Que é o conjunto total, né, das inscrições relacionadas ao universo de todos os centros, né? Então, é importante participar, viu? Eu sei que o tempo é curto e a burocracia às vezes assusta, mas o formulário está simplificado, né? Então, dá tempo de participar. Dá tempo, inclusive, de pensar num projeto novo, quem tiver. Eu fico pensando muito assim, quem tem uma ideia, mas ainda não conseguiu, né, botar no papel, preencher o formulário. Mas se você tem uma ideia bacana, que tem uma relevância social, participe, né? Faça sua inscrição, que vale a pena, né? São grandes chances que a gente tem, a gente não pode deixar passar, né? E a gente tem feito tantas ações bonitas, assim, que merecem essa valorização, que merecem esse reconhecimento, mesmo que num tempo curto, né? Mas que é importante. Tem umas perguntas aqui, eu vou trazer aqui para você. A Pimenta está perguntando aqui: participei do projeto Parceria UFRB CRAS em 2019 com desenho artístico. Eu, como extensionista, teria valia para hoje? E aí eu já vou te emendar com outra que Valesca traz aqui. Se na inscrição tiver só discentes, ainda assim poderá ser considerado extensão? Aí você aproveita e responde essas duas aí. Tá. Pode ser? Sim, pode. Bom, a primeira, Luiz, esse que fez a primeira pergunta, é um caso de um aluno que hoje é aluno nosso, graças à extensão, né? Ele Tá. participava de muitas extensões como extensionista, foi se chegando, foi conhecendo o curso, e ano passado essa ação que ele mencionou aí foi uma ação de extensão muito bonita que a gente
organizou lá de oficinas culturais. Então, nossos discentes ofereceram oficinas diversas, né? O Luiz ofereceu de pintura, mas teve contação de história, teve escrita criativa, teve trança no cabelo, teve de Uhum. tudo nos centros de assistência social lá de Santo Amaro, né? E Agora eu me lembrei. foi um projeto lindo, assim, muito bonito, né? Foi desses que eu falei que a gente vê a transformação do aluno depois que ele participa, né? E aí, depois disso tudo, o Luiz entrou no Bicult, né? Agora ele está no primeiro semestre. Sim. E A outra... aí, tá me ouvindo? Diga. Não, é isso. É isso que ele perguntou, que ele participou desse projeto, como extensionista, se teria validade para hoje. Bom, a validade do certificado dele, ele tem, né? Não teria validade para participar do edital, nem isso, porque essa é, infelizmente, uma das atividades que não tem como fazer de forma, de forma remota, né? Inclusive, a gente transformou esse projeto num programa, foi registrado no início do ano, porque a gente também tinha planos de dar continuidade a ele, inclusive. No futuro curricularizar, né, transformar numa atividade curricular da extensão, essas oficinas culturais, e elas, infelizmente, estão suspensas no momento, né? Mas o seu certificado do que você já fez é seu, Luiz, está lá. E essa história aqui que a Valesca colocou, se na inscrição tiver só discentes, ainda assim poderá ser considerado como extensão? Não entendi exatamente o que ela quis dizer. Assim, para participar, o discente precisa ter um professor coordenador, certo? Mas a Certo. atividade de extensão ela pode ser desenvolvida, pode ser coordenada por discentes sem problema nenhum. Isso é uma política da UFRB desde sempre, né? É uma das poucas universidades onde o discente e o servidor técnico pode coordenar ações de extensão, inclusive projetos de extensão, né? Lá no Secult a gente tem Sim. várias atividades coordenadas por discente e agora a gente começa a ver discentes coordenando projetos, né? Ações mais robustas, mais longevas, assim, né? Perfeitamente possível. Mas não pode concorrer à bolsa, né? Para a bolsa precisa ter o professor. Precisa ter o professor Educador. coordenador, mas a atividade Coordenadores. pode ser coordenada e desenvolvida por discente, sim. Tem um rapaz aqui que está perguntando sobre acho que é algum projeto de extensão sobre rádio. Você pode falar aí, a gente tem tempo aqui ainda, tem como você falar, já perguntou algumas vezes aqui. Renatinha me mandou aqui, eu estava sem entender direito o que é, mas está se perguntando sobre o rádio. Acho que é um Que será? projeto de extensão de rádio, Sim, tem um creio projeto eu, né? de extensão de rádio que está sendo registrado e implementado agora. Não sei nem como ele está sabendo dessa novidade, mas é coordenado pelo Pois é. professor Pedro Amorim. Ele vai. Ah, foi o Clube da Radiola, a Fran está dizendo aí. Ah, o Clube da Radiola está um pouco parado, mas a gente vai fazer ele aí online. Estou pensando aqui com Tatiana Lima aí, a gente está organizando isso. Ah, tá. Mas vai ter esse de rádio aí com o Pedro também, né? Que é interessante. Sim, esse de E vai rádio ser todo virtual. ele vai começar virtual algumas atividades, né? Porque assim, como eu falei, né, os projetos que já existem, alguns foram adaptados para o ambiente virtual, outros não são possíveis, né? Então, por exemplo, o projeto do coral, não tem como, né? Sim. Aula de violão, não tem como. O meu projeto, que é um cineclube e um cineclube infantil, não tem como, né? As escolas estão paradas. Então, outros projetos conseguiram se adaptar. E os projetos novos que estão surgindo agora, que estão sendo registrados agora, eles também estão aí nesse processo, né? Alguns já foram concebidos pensando nessa coisa, né, remota, né? Então, o professor ele já bolou, por exemplo, esse ciclo de debates coordenado pelo professor Rony, né? Cidades Invisíveis, ele já foi pensado inteiramente nas plataformas
Exato. remotas, né? O projeto de comunicação visual do professor Kleber, ele também já foi todo concebido, o plano de trabalho, o cronograma, todo pensando nas condições que a gente tem agora, né? Mas existem os projetos que são aí meio híbridos, né? Que vão começar virtuais e depois, né, o nosso objetivo, né, final é a gente conseguir voltar e fazer tudo de novo Sim, presencial, claro. né? Por exemplo, a E gente tem o canal do YouTube do professor Lúcio, que também tem muitas atividades, né? Muitos vídeos, muitas lives, muitas entrevistas, né? São atividades de extensão também, super bacana. pois eu tenho uma pergunta aqui ainda que eu acho importante, né? São 90 bolsas nesse edital, né? Eu queria saber quantas bolsas o Secult vai ter direito, para os alunos já terem ideia aí de quantas bolsas eles vão ter direito. Sim, é isso. Não tem uma divisão pré-determinada, né? Isso vai depender daquele coeficiente que eu Uhum. Ah, falei, tá. né? Então é um cálculo aí que envolve a avaliação das propostas, o quantitativo das propostas de cada centro e o quantitativo total de todos os centros, né? Por isso que quanto mais inscrições a gente tiver, mais chances a gente tem de conseguir mais bolsas lá para o Secult. Mas um número pré-determinado a gente não tem. Certo. E quem é voluntário de projeto de extensão pode concorrer ao Bolsa também? Não tem nenhum impedimento, né? Não, não tem nenhum impedimento. Você só não pode acumular se você já for bolsista remunerado, né, de outra natureza. Então, se você tem uma bolsa PIBIC ou uma bolsa PIBID, aí você não pode concorrer porque não pode acumular bolsas, né? Mas se você tem um auxílio subsistência da Propai, esse não entra nesse cálculo, certo? Então pode Certo. concorrer, sim. E aí quem já é voluntário entra naquela categoria primeira que eu falei, né? Já está envolvido, já desenvolve, você só vai agora pleitear uma bolsa para ser remunerado por essa ação que você já está desenvolvendo de forma voluntária, né? Só não pode se for realmente acumular bolsas remuneradas. Certo. Então a gente está quase chegando aqui no final da live. Ludiera, se você pudesse dar uma resumida assim do passo a passo aí que tem que fazer para participar desse edital e da importância que a gente tem bastante gente participando também para a gente ter mais bolsas, seria bom aí você dar essa explicada aí para a gente agora. A Isso. gata resolveu participar aqui também Tá vendo as gatas da hoje? live. Elas vão tomar a frente daqui a pouco. É isso, gente. É muito importante participar desse edital, como eu falei, tanto para quem já está desenvolvendo as atividades, quanto para quem tem uma ideia que quer tirar do papel e que precisa desse apoio para que ela aconteça, né? E aí, o edital, ele tá no site da Proeste, ele tá, se eu não me engano, no nosso site também, mas se não tá ainda, amanhã vai estar, né? E lá tem o passo a passo, né? Então você lê o edital, vê a documentação que precisa, né? Basicamente, o aluno precisa ter o currículo Lattes, certo? Precisa estar cadastrado o currículo na plataforma Lattes. Precisa ter o comprovante de matrícula do semestre suplementar, né? 2020.3, tem que estar matriculado. Uma cópia do histórico que você consegue lá no SIGA-A, tranquilo. E esse plano de trabalho. Tudo vai ser de forma remota também, online, né? Então, o aluno preenche tudo isso, envia essa documentação para o e-mail que está lá nesse link no site da Proeste, né? O edital, Laino, maravilhoso, Laino, um beijo. Está dizendo que o edital também está no nosso site. Laino é assim, eu penso, ele já fez. E Lá, escreva aí aí, o endereço do nosso site aí, por favor. é, Sim. E aí tá lá o passo a passo, a documentação que você precisa, o plano de trabalho tá lá nos anexos. É preencher isso e preencher um formulário e enviar. Além disso, no próprio edital tem um e-mail da Proeste direto que você pode perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida ou se tiver com alguma dificuldade. Mas nós aqui também estamos à disposição, viu? Então, eu, na gestão da extensão,
Laino, Ellen, que também participam do núcleo da extensão. Beleza. Vamos aqui a postos. E Vamos cair já já, Lud. Vamos cair em 20 segundos. Oh, O meu Instagram vai nos Deus! derrubar. Oh, Eu queria gente, agradecer saudade! muito. Beijos enormes. Foi ótimo, super esclareceu. Quem quiser, depois assiste aí no Instagram, que vai estar lá gravado. Valeu, Lud. Beijo Isso. grande, hein? Beijo, Tchau. gente. Tchau.